Jesus fala que o reino dos céus pertence àquelas pessoas que são semelhantes a uma criança. Será que em nós existem características de uma criança? Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo, capítulo 19. Eu creio que Deus vai falar muito com você nesse capítulo. Mas antes de começar, se inscreva aí no canal, deixa o like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que ela seja abençoada. Então vamos nessa. No começo do capítulo 19, os fariseus chegam até Jesus para colocar ele em prova. E ele faz uma seguinte pergunta. Olha o que eles perguntam. Alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu: você não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nessa parte aqui é uma mensagem para os jovens, assim como eu. Aqui fala, que Jesus fala: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, tem um momento da nossa vida, no momento ali que a gente tem 17 para 18 anos, 19, é o momento que a gente tem que começar a querer trabalhar, começar a trabalhar, para a gente não ficar sendo dependente dos nossos pais. Por quê? Porque um dia a gente vai criar uma família e a gente não quer sustentar nossa família dependendo dos nossos pais. Então quando a gente começa a ter essa idade, 17, 18, 19 anos, se você tem essa idade, comece a querer trabalhar, a querer, ser independente financeiramente, porque a gente tem que colocar na mente que um dia vamos construir uma família. E uma família alicerçada em Deus. Então foi isso que eu pude aprender lendo esses versículos aqui. O versículo 13 vai falar sobre Jesus e as crianças. Olha o que está escrito. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam. Olha o que disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Jesus está falando que o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Como assim semelhantes a uma criança? Se você for reparar, uma criança, ela não tem mágoa, ela não guarda mágoa, ela não tem ódio. Pelo contrário, uma criança, ela é doce, ela tem pureza no coração, ela tem facilidade em perdoar. Sabe, Deus quer que a gente tenha essas características como uma criança, que a gente seja amável, que a gente confie no Senhor e acredite nas pessoas como a criança acredita. Confiar, a gente deve confiar só em Deus, mas a gente devemos acreditar nas pessoas, acreditar que Deus pode transformar vidas, que Deus pode mudar vidas, histórias de pessoas. Então Jesus quer que a gente tenha características de uma criança. Agora a gente tem que refletir o quanto de uma criança tem na gente, sabe? Qual é as características de uma criança que tem na gente? A gente tem que pedir a Deus para que a gente tenha características de uma criança, pureza no coração. E no final desse capítulo fala de uma história que é muito conhecida, que é a parábola do jovem rico. Aqui na tradução NVI, a Bíblia fala que esse jovem chega até Jesus e pergunta assim: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus responde assim: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele pergunta: quais? Aí Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem fala, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vender os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu tirei duas lições dessa parábola aqui. E a primeira que eu posso falar é que a gente não pode colocar as riquezas acima de Deus. Na verdade, a gente não pode colocar nada acima de Deus. Não devemos nos apegar a nada mais do que ao nosso Deus. A gente tem que amar o nosso Deus mais do que qualquer outra coisa. E uma coisa que disputa muito com Deus no nosso coração é o dinheiro, é a questão do dinheiro, do apego ao dinheiro. Mas devemos confiar só no nosso Deus, não devemos confiar no dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso servo e não o nosso Senhor. E outra lição que eu aprendi é quando jovem,
ele sai ali triste. Olha o que Jesus fala. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: olha o que Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus respondeu para Pedro. Pedro perguntou: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus falou: para o homem ser salvo é impossível, mas para Deus todas as coisas são impossíveis. E como eu falei aqui, eu estou na tradução NVI, e na tradução NVI fala que o jovem rico, quando chegou até Jesus, fala assim: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna, sabe? Então, o que eu posso aprender aqui quando Jesus fala: para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis? É que as nossas obras não nos salvam. As nossas obras não faz a gente entrar no reino dos céus. Se a gente pensar que por causa das nossas obras, porque eu ajudei uma pessoa, porque eu sou bonzinho, que eu não faço mal, eu vou entrar no reino dos céus, infelizmente a gente está enganado. E se a gente continuar pensando assim, o nosso caminho não é ir para o céu, pelo contrário, porque a única pessoa que pode salvar a gente, pode salvar o ser humano, se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar uma pessoa. Para uma pessoa ser salva, ela tem que crer no Senhor Jesus e aceitar Ele como Senhor, Salvador da vida dela. Onde é que entra as obras? As obras entram na parte de gratidão. Quando você crê no Senhor Jesus, você começa a praticar boas obras em gratidão e amor que Jesus fez por você. Então, a gente tem que entender que as nossas obras não nos salvam. As suas obras não te salvam. A única pessoa que te salva, que pode salvar, se chama Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa as notificações quando tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Tamo junto, valeu!